Fala galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Cast Café, o seu podcast recheado de entretenimento, bom humor, informação e tudo que tem de bom. Renato Braz aqui falando, estamos com um integrante aqui novo na mesa, vocês já conhecem, mas Oi, hoje ele está aqui oi. entrevistando com a gente. Fernando. Prazerzão, Renato e o Rodrigo ali atrás das câmeras. Prazer estar com você nessa inauguração. Mina, novato aqui. Mas vamos nessa. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana. A gente já estava discutindo, se divertindo aqui. O pessoal do marketing, Crie Outside, não é isso? A gente Isso tá com o aí. Rafael, com o Lucas. Josué está no cantinho, mas já ele troca com o Lucas. Não gosta de falar muito, né, Lucas? Só um pouquinho. Só esclareceu, né? Só um pouquinho. Podemos começar já com as... Vamos, primeiro não, calma, primeiro deixa eles se apresentarem, pô. Exatamente isso. A gente pode se apresentar e já começa. Aí a gente vai. Lucas, Rafael, sejam bem-vindos ao Resenha Cast Café. Muito obrigado. Fiquem à amigo. vontade, falem um pouco de vocês, se apresentem o pessoal que está em casa, conta um pouco da história da Cria Outside, como que surgiu a ideia, como que a vida lhes trouxe até aqui. Bicho, a gente começou num lugar assim, num ambiente muito diferenciado. Não muito diferenciado, não é bem a expressão na real. A gente fez um caminho diferenciado, mas a gente começou numa pauta que estava muito comum nos idos de 2018, que era o marketing de afiliados. Sim. Já estava rolando muito essa questão de Hotmart e tudo mais. Eu trabalhava com hotelaria, o Lucas trabalhava na Ambev e a gente estava fazendo curso de marketing e tudo mais. E a gente começou a trabalhar como afiliados. Eu comecei primeiro, tenho uma madrinha que hoje é nossa contadora, inclusive. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos como afiliado, fazendo algumas comissões. O Lucas estava fazendo a faculdade de marketing. Me lembro da Lô, a esposa dele, ter falado, cara, cola com o Rafael, que não sei o quê. E ele acabou sendo até mais produtivo do que eu, inclusive, relacionado a isso. Em 2019, a gente começou a fazer uma série de alguns projetos afiliado e tal. Até que no fim do ano de 2019, o Lucas meteu a cabeça e falou, cara, ao invés de a gente fazer uns trabalhos de tráfego, estratégias para poder ganhar comissões, bora prestar serviço para fazer uma grana? E aí a gente se alinhou nisso, fizemos um esboço do que seria Outside hoje, e a gente fez a nossa primeira prospecção numa empresa que estava abordando a equipe júnior da Unigran Rio, a equipe de tecnólogo de marketing da Unigran Rio. Já é o cargo, né, Lucas? Isso, era uma empresa daqui de Xerém, mas a empresa daqui do Unigran Rio era Nexus, Sim, que eu fazia parte daqui, que era empresa júnior. Eu tinha empresa júnior que eu estava na faculdade, aprendi um pouco com eles. Na verdade, essa empresa aí foi indicação. Não foi nem daqui da Nexus, foi uma indicação. E a gente chegou lá, assim, a gente estudava muito Google Ads, que a gente fazia muita campanha de tráfego. A gente estudava muita coisa e tinha o meu primo tinha uma agência de publicidade antes, aqui em Caxias mesmo, na 25. Então eu aprendi muito com ele e a gente tinha assim a base que ele tinha de prestação de serviço. E ele ensinou muita coisa pra gente. Então o que a gente fez? A gente montou um PDF enorme, sem ter nome de empresa, sem ter nada. A gente escreveu marketing, montou um PDF. Vambora. A gente meteu um Bonfim Gasparelli, parecia até um escritório de advogado na apresentação. Todo amarelo. E a gente chegou lá assim, ó, a gente pesquisou sobre a empresa no Google, trouxe dados sobre a concorrência, a gente montou uma apresentação gigantesca. Só que chegou lá, a galera não tinha Não tinha um norte para poder contratar um terceirizado para fazer o marketing deles, na real. E a gente já pediu um ticket ajustado pro que a gente ia fazer. Então, acho que acabou não sendo muito atraente, mas foi a nossa primeira experiência. E aí, em 2020... Pela falta de conhecimento das referências que eles tinham em relação ao marketing. Exatamente, para Entendi. poder enxergar valor no que estava sendo Entendi. oferecido. Ou até mesmo da gente no sentido de entender. Como se apresentar para vender. Porque a gente ideia. chegou falando muito. Entendi. Quando você chega na mesa, às vezes falando muito, você sabe muita coisa, você chega falando muito, o cliente A às vezes galera fica não perdido. acompanha. Sim. Então, quando você chega primeiro na mesa, escuta o que o cliente quer, vê o que ele tem ali de ticket para pagar primeiro, entendendo ali, fala, ó, a gente pode te ajudar nisso. E é o MVP, né? A gente começa vendendo primeiro um produto mais barato para depois ir aumentando. Tipo, a dor do cliente para você inserir o contexto. Isso, que ele a gente precisa. já chegou com uma planilha enorme com A um gente PDF tava de 20 muito páginas. cru e foi tipo feito do tarado pra poder fechar o primeiro exatamente. contrato. Tudo na vontade, Dando né? várias ideias e tal. E o A pessoal euforia, acabou né? Exatamente. Euforia. Exatamente. Aí em 2020 teve esse cagaço que foi a pandemia, né? Só que, com perdão de qualquer comentário que possa soar meio desrespeitoso a todo mundo que foi prejudicado com isso, acabou sendo uma seara muito produtiva para a área do digital. Então, a gente teve a primeira oportunidade séria que nós tivemos foi com o Bob's, justamente desse primo do Lucas. Ele na época estava
Ele estava fazendo uma campanha de um candidato político de Paracambi que, por acaso, também tinha várias franquias do Bob's e ele queria gerenciar. E aí ele foi e passou pra gente e é um cliente que está conosco até hoje. Esse cliente em particular que tem essas franquias. Caso eles precisavam mudar, assim, precisava de uma equipe tratando somente da área política e outra equipe tratando das empresas privadas. Entendi. Então, o meu primo da agência dele, que era focado em marketing político, ele falou, Lucas, eu posso tocar toda a parte política dali. Vocês dois dão conta de tocar as empresas privadas, pelo menos nesse período? Finalzinho E eram de... várias. Eu falei Isso. o Bob's porque é a marca mais prominente, mas ele tinha muita coisa. Tem muita coisa. Era uns Vocês 7... assumiram tudo. Isso, era mais ou menos uns 7 negócios que ele tinha, juntando as lojas do Bob's, mais um quiosque de empada, uma loja de conveniência. Então eram vários negócios... Odonto Company. Isso, então eram vários negócios dentro de um hub. Uhum. E ele falou assim, vocês tocam isso daí durante um tempo, que eu vou tocar ali o político. Quando a candidatura passar, Aí eu a me envolvo gente se envolve de novo. Porque eu tenho uma dúvida, não, tem um questionamento. Porque o nome CRI, a gente estava até conversando antes aqui, exatamente o CRI Outside, exatamente você pensar fora da casinha. De fora, né? Isso. Fora. E esse momento da pandemia... Foi propício para esse tipo de Exatamente, isso foi propício para que vocês se ajustassem à pandemia. Como ajudar uma empresa dentro de uma pandemia onde estava todo mundo... Era a ironia de todo mundo do lado de dentro É precisar isso. fazer alguma coisa para fora. A ideia partiu muito Conhecer desse a lugar. tecnologia para isso, as redes E sociais, até né? essa visita que a gente fez nesse primeiro cliente, que deu totalmente errado, porque a gente não tinha nome nenhum, ajudou a criar o nome. Por quê? Quando a gente cria a nossa planilha de mais de 20 páginas de dentro para apresentar para o cliente, a gente se perde. Mas quando a gente primeiro conversa com o cliente para criar da mente dele para nossa, Para que é o de fora para dentro, para que o projeto mais dele fácil. venha para fora. A premissa da Outside é muito isso. Tanto que muito dos projetos que a gente tocou de 2020 para cá giram em torno dessa ideia de te acompanhar para que você possa criar as coisas que você tem desejo de criar e desenvolver e pôr isso para fora. Para você pôr para o mundo. Então é uma coisa que não é só também sobre projetos de empreendimento, mas a gente enxerga muito que a veia empreendedora de muitas pessoas também tem um quê meio filosófico essencialista. Sim. Porque a pessoa que empreende, ela não está querendo fazer mais do mesmo. Não. Ela quer fazer algo do jeito dela. Exatamente. Então tem uma coisa muito identitária por trás dos projetos com os quais a gente se envolve, inclusive com a gente mexendo em questões não só de marketing, na questão técnica do gerenciamento de campanhas e desenvolvimento, mas também na veia publicitária e de gestão de marca. Marca é a identidade de qualquer coisa. Então, o nosso viés é muito focado nisso. Tipo, como é que a sua marca pode se diferenciar da marca do outro que está no mesmo segmento que o teu? Vamos trabalhar em cima do que você carrega dentro de ti. Para que isso se torne algo que a gente possa colocar para fora. Então, em 2020 veio essa pandemia. Alguns meses duraram assim até que esse cliente, posso falar o nome dele? O Júlio, ele fosse apresentado para nós. Mas no início do ano, a gente focou muito em consultoria. A gente deu muita consultoria gratuita para a galera que precisava se reinventar. Então, esse movimento solidificou muito a premissa da Outside. Porque a gente pegou pequenos empreendedores ou pessoas que nunca empreenderam na real, que viram na necessidade da pandemia se reinventar profissionalmente. É um gatilho, né? A pandemia, na verdade, foi um gatilho. Eles foram afastados dos seus projetos, dos seus trabalhos, ou tiveram licença, ou foram literalmente demitidos e precisavam começar do zero alguma coisa que só o digital poderia oferecer. Nem que fosse fazer um Instagram para poder vender docinho. Ah, mas eu quero fazer isso de um jeito diferente. A gente se colocou, a fortitude que a gente criou como uma comunidade de pessoas que nos apresentaram um networking legal, os nossos primeiros passos, partiu dessa consultoria. Partiu desse movimento humano que a gente decidiu fazer. E é uma coisa que a gente defende muito até hoje. Para poder oportunizar outras pessoas. E ao mesmo tempo que a gente oportunizou essas pessoas com ideias, a gente também foi enriquecido. Porque a gente viu demandas no mercado. A gente viu necessidades muito específicas de um público muito específico. E no final daquele ano a gente montou um curso online para esse público. Então todo mundo saiu ganhando de alguma forma. Entendeu? E aí, nesse inteirinho veio o Júlio com alguns negócios. Ele trouxe muita coisa pra gente. Acabou sendo uma plataforma de estudo, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então veio o Júlio com esses negócios. E aí, no ano seguinte, quando a gente já estava mais firme para poder fazer algumas coisas, a gente começou a prospectar novos mercados. Foi quando a gente pegou a indústria de bebidas Risso, que é lá do Rio Grande do Sul, com a distribuidora aqui no Rio de Janeiro. Mesquita. Em Mesquita.
E aí eles confiaram pra gente 3 marcas específicas dos negócios que eles têm, dos produtos que eles têm voltado pra bebida alcoólica. Que foi o vinho divino, tem o Day Off, que era um drink de vodka saborizada, e o Jaé, que era uma marca do zero que a gente ajudou a desenvolver e colocar no mercado para vinculação. Então, eu acredito muito que a gente teve muita sorte. Que a sorte colaborou para a nossa competência. E que a nossa competência colaborou com a sorte. Eu vejo muito isso. Porque as oportunidades que nós tivemos, talvez, se nós tivéssemos tentado sozinhos, a gente não teria conseguido conquistar essas coisas. Então eu acredito muito que rola uma graça na vida da gente que toca em certas pessoas, para a generosidade delas também abrir portas e ver na gente como a gente se vende, como a gente defende ideias, como a gente apresenta a nossa competência, conquistando uma confiança para que uma porta seja aberta. Ninguém consegue nada sozinho. Não. Então, eu vejo muito isso, eu sou muito grato pelo que a gente construiu por conta da generosidade e também da confiança de todos os envolvidos. Tanto da gente, da Outside, quanto das pessoas que viram valor e, tipo, deram uma chance e a gente Não fez chamo sucesso. nem de sorte, eu acho que eu chamo até de energia, né? Eu gosto muito de falar de energia, né? Eu chamo de conexão. Exatamente. Quando você está conectado, você começa a atrair e aí você começa a fluir. Você observa oportunidades e isso, aproveita elas. Exatamente isso. A gente fala lá que movimento, né? É, Quando você é se movimenta, movimento. as coisas se aproximam de Você você. pode não gerar movimento naquele momento, mas quando você começa a trabalhar isso, em outro momento vem. Cara, e foi muito isso. Com perdão Sim. de, tipo... quando a gente puxou essa empresa do Rio Grande do Sul, foi quando o Júlio perigou sair da nossa carta de clientes. A gente tinha algumas outras consultorias rolando. Ele não era o nosso único cliente, mas era o cliente de valor mais substancial, principal, considerando o digamos volume assim. de marcas que estavam na nossa mão. Quando ele chegou e falou, amigos, então, eu vou dar uma descontinuada em algumas coisas que não sei o que. Foi quando a calvície do Lucas começou. Aí a gente chegou, tipo, Esposa grávida. bicho, a gente precisa Mas já arrumar... acabou, Lucas, já pode parar. A gente precisa arrumar outra coisa rápido. Aí foi quando eu coloquei em prática uma coisa que o Lucas elogia muito, que é a minha tara para arrumar cliente novo. Então eu comecei a fazer uns movimentos ali, aí surgiu a oportunidade da Risso, e a gente foi conversar com a Karine. Aí eu cheguei com, tipo, e era engraçado porque a Risso, ela tava colocando vaga para funcionário interno, seletista, para poder ficar lá no escritório recebendo um salário para poder fazer o serviço que ela estava propondo de rede social. Eu cheguei lá, tipo, fiz a candidatura com a intenção de converter a ideia para um PJ. Você se candidatou como pessoa física normal. Exatamente. Cara, a maioria Acabou dos de clientes que contar a o gente segredo. pegou foi desse jeito. Acabou de contar o Qualquer segredo. pessoa que esteja envolvida com marketing, que tá querendo se envolver com social media, batata. Entendeu? Aí a gente chegou, conversei, tipo assim, ela fechou a entrevista comigo, eu fui lá e eu não tinha negociado o PJ ainda. Do nada eu falei, Lucas, vem comigo. E tipo assim, Vou de gaiato. eu fiquei pensando, como é que a Karine vai encarar a possibilidade de aparecer uma outra pessoa ali do nada? Mas foi com sorte. A gente sentou, conversou, trocamos várias ideias, a gente começou a falar sobre coisas que a gente viu que podiam ser otimizadas em algumas paradas, tipo assim, a marca de vinhos deles é muito boa. Sério mesmo. Essa divino, Divino. né? Só que a divulgação, por conta da paleta de cores do produto, tava aparecendo muitas vezes um banner da Casas Bahia. Tá. Aí, um dos comentários, depois de ter, tipo, conquistado cena, conquistado espaço de confiança ali numa conversa, eu comecei a dar, tipo, esses pitacozinhos assim, e a Karine começou a observar. E eu meti essa do nada, tipo, cara, esse banner tá parecendo uma parada das Casas Bahia. E eu sempre puxo no tom de humor, mas pra poder trazer a conversa. Uhum. E aí foi quando a gente começou a desenvolver ideias já ali, tipo assim, nada fechado, mas conversando como se já tivesse tudo ok. Quase um branding. Aí ela chegou e chamou a irmã dela, a Alessandra, um amor, Amoraro, que tá no Rio Grande do Sul, que tem uma empresa de branding, inclusive, colocou ela na linha com a gente começou a discutir ideias. E ali conectou muito com a Alessandra. A Alessandra, tipo, virou a melhor amiga da gente ali no rolê. E a gente saiu dali com um contrato fechado para poder gerenciar 3 marcas num valor acima do que ela estava propondo na vaga da CAP. E a gente pegou um cliente que, tipo, deu uma folga naquele estresse que poderia ser perder o Júlio. Mas, ao mesmo tempo, o Lucas, enquanto eu estava fazendo esse movimento de trazer cliente novo, ele estava fazendo um outro movimento para poder garantir que o Júlio continuasse.
Então a gente inventou várias ideias mirabolantes e a gente colocou pra rodar e deu muito certo, assim. Tanto que o Júlio tá com a gente até hoje. Ele começou uma franquia de pizzas que tá ganhando o Rio de Janeiro, a Um Pizzas. A Um Pizzas. Olha a sacada. Mano, genial demais. Genial demais. Eu penso nisso em relação aos docinhos. Esse lance do marketing é muito legal. Porque todo mundo, não sei se a galera do marketing pode falar melhor que eu. Quando eu faço. Porque o Renato sabe, o Rodrigo, eu faço doceria gourmet. E é muito engraçado, quando eu faço um doce, qualquer coisa, entrego para a pessoa, eu não quero que ela diga tá bom. O tá bom todo mundo fala. Quando ela produz o eu tô mexendo aqui com sensorial. É o lance da pizza, que o cara... Já tá na trabalho, logo tá? e no slogan. Não, Porque, deu tipo, trabalho pra eles terem esse nome. a logo é Pizzas e o slogan é, tipo, pensa numa pizza. Aí. Porque já fica conectado. Quando tu pensou, tipo, faz e a pizza, bicho, O cara fala, deve ser é boa, boa né? demais. É uma otimização de uma receita paulista, que paulista manda bem demais. Manda. E eles deram uma otimizada na receita aqui no Rio de Janeiro. Então ficou com a nossa cara carioca, mas com aquela qualidade que se um paulista sentar pra comer, ele vai se amarrar e se duvidar coloca até ketchup. Olha a sacada do Paulista cara. não bota. Paulista não gosta de ketchup. Concordo plenamente com os paulistas. Bicho, eu também. Pô, bicho. Porque tu atrapalha um pouco o sabor que o chefe é muito bom, inclusive. Tipo, ele desenvolveu toda uma receita e tal. Aí você vai estragar o bagulho colocando ketchup, estragando o sabor. Pô, experimenta primeiro o sabor que o cara colocou sangue, suor e lágrimas ali pra fazer uma receita na moral. E, cara, o cardápio da Um Pizzas é muito bom. A gente tá com quantas unidades abertas, José? 14? Vai fazer mais 2 agora, né? Vocês estão contando da pizza? Quem tá me dando quero provar. Bicho, Porque eu estou falando próxima vez que vocês chamarem a gente traz aqui, faz um merchandising da Um Pizza logo Então, de graça semana que também. vem, né? Fiquei sabendo que era recesso. Não, recesso é na outra semana. Definimos os sabores depois. São João de Meriti, É porque assim, Belfor Roxo é onde? ainda... já tem. Belfor Roxo é aquele lugar que o Mufasa fala, não vai ali não. Eu moro lá. Tudo isso que o sol toca, Simba, é o nosso reino. Aquele lugar escuro não é pra você pisar. Não vai. Desculpa qualquer um que tá assistindo o podcast que mora em Belfor É Roxo. Vila só Entre piada. Rios. Deu, eu moro lá. Baixa, sai do escuro. O Vianense é na Joaquim da Costa Lima, não? Porque Belfor Roxo, pra mim, se resume a Joaquim da Costa Lima, a principal, que vai do lado de Eu já do fui lá, Belfor mas não Roxo. conheço muito lá não. Pô, eu não conheço Belfor Roxo. Sim. Mas se eu chegar lá e tiver escuro, eu vou pra luz. Ah, é no centro de Belfor Roxo É no mesmo. centro, no centro. Perto da Fica Unig? mais pra cá. Não, Nig é... Ah, não, Fica Unig é Nova Iguaçu, é verdade. Nova Iguaçu. Eu confundi. Porque assim, quando a gente entrou lá, foi até onde eu conheci o Josué, né? Um ano atrás, tinham 6 unidades, tava pra abrir a 7ª, que era Belfor Roxo, inclusive. Aham. Era Belfor Roxo e Vila da Penha. Tava pra inaugurar. Aí tinha Nova Iguaçu também, que era de um franqueado que era sócio do Júlio na Odonto Company. Então ele já conhecia o nosso trabalho de tráfego pago. Aí ele inaugurou a própria dele, assim, essa é uma franquia própria do Júlio. Ele era franqueado de outras marcas e falou, vou abrir a minha própria. Então ele inaugurou a própria dele. Quando a gente entrou, a gente começou a fazer um pouco do tráfego pago ali para essa loja exclusiva de Nova Iguaçu. Que inaugurou também nessa época, de um ano, em agosto para julho, assim. Eu lembro quando ano começou a passado. circular pra mim anúncio dessa Um Pizza. Tem mais ou menos esse período. Mais ou menos um ano. Esse foi o responsável, né? Aí eu faço Vou tráfego procurar pago de lá saber tem mais um ano e dessa meio, mais ou pizza. menos. Muito boa. Aí, assim, de lá pra cá, já abriram mais 6. Ó, E tem pra inaugurar agora Saquarema, São João. Então tá vendendo bastante. Essas Assim, áreas... tá crescendo bastante. Essas áreas do marketing, isso tem a ver com, claro que tem a ver com localidade, mas área de abrangência, vou aqui, aí vou expandir para cá, para eu me alastrar para isso, tem a ver com todo o processo de localização, É como que é pesquisa definido. quantitativa, exatamente. Como é, Isso. Como que é definida essa Hoje, estratégia? assim, por exemplo, para essa marca específica, é uma pizzaria que tem uma qualidade muito boa para um bairro que não tem muita concorrência. não é desmerecendo Então, o bairro, por pelo exemplo, contrário, em relação à concorrência, o isso. que tem no A bairro. estratégia que funcionou até hoje, por exemplo, inaugurou em Paracambi. Quando ele inaugurou lá, viu o que tinha de mercado, inaugurou uma pizzaria top para bater de frente com o fast food, com a ideia que tem lá 3, 4 anos atrás, mas pensando no que seria da qualidade de hoje, então já bateu todo mundo ali. Aí abriu Seropédica, abriu Miguel Pereira, abriu Anchieta, abriu somente nessas regiões que você vê
que não chega a ter tanta concorrência de um fast food ou de uma pizzaria de muita qualidade alta. E a competitividade é legal, né? As É. pessoas pensam que não vou Porque você- competir. É legal que você começa a ver, você começa a querer crescer. Você leva todo mundo. Exatamente. Porque a isso. galera lá começa a ficar desesperada pelo preço. Uhum. Então você chega numa qualidade boa, a galera oferece 2 pizzas pelo preço de uma sua. Aí você também não pode recuar muito, porque Não. senão você acaba desvalorizando o seu produto. Isso. Aí é questão de E- posicionamento, né? E também porque você gasta mais com o seu produto. Uhum. Você tem os insumos melhores, você tem um custo maior. Você gasta com marketing, você gasta com muitas coisas. Então, assim, eles foram pegando a Baixada inteira, aí foi chegando agora mais pra... A mais nova, por exemplo, foi Del Castilho. Então inaugurou Vassouras também, inaugurou Del Castilho, Vila da Penha, mais pra cá. Mas assim, foi pegando a Baixada inteira primeiro, pra poder expandir ali pro centro. Porque, se tu chega ali, assim, sem ser muito conhecido, você acaba apanhando mais. É mais difícil de você se estabelecer no mercado, É. né? Aí é bom que quando a gente faz esse tipo de anúncio, às vezes onde não tem, aí a gente vê. Ah, quando que vai ter na Ilha do Governador? Quando que O vai pessoal já ter começa a aqui? pedir. Já vai fazendo Você pesquisa. gera o desejo antes mesmo Antes de de você abrir. entregar o produto, digamos Isso. assim. Uhum. Isso. Tá estando muito rápido. Muito. Se ele abriu o quê? Muito rápido. 6 unidades em um ano? ano. Uma a cada 2 Tem meses. 12 agora? Nem É. não. 12. Saquarema Com mais já tá pra 3, abrir 4 também. pra implantação. Já tá pra abrir, já. Saquarema deve abrir primeira semana de janeiro. Que isso? É. Uau. Nessa parte. Isso porque a gente ainda não tá em a cidade. Tá devagar. Agora, 4 Pô, quando vier pra cá... Que Por exemplo, a gente nunca fez uma campanha de tráfego para buscar novos franqueados. Ah, não tem a menor dúvida. Vocês A busca vem, vem Orgânico. automática, orgânica. orgânico. Todas no orgânico. Um e-mail, todo dia tem um e-mail novo de alguém querendo abrir. Que isso? E quanto que é, pá? Então, Passar o contato do Júlio. dá pra Brincadeira, Assim, brincadeira. Caxias está disputado, tem muita gente querendo Tem muita abrir gente Caxias. querendo já, Não né? tem ainda. Mas aqui dá para abrir A mais gente 3. tava discutindo eu pra acho, 3 abrir. ou 4. Caxias é bem muito grande. o Júlio tava trocando uma ideia com a gente pra poder também abrir uma franquia pra cá pra Caxias, mas a gente ainda não tava com gabarito pra isso, não. É. A ideia era, tipo assim, quando a gente discutiu isso paulatinamente, foi pra poder abrir do lado do Doma House, que tem aqui na 25. Uma house. Do Davi. Doma Hamburgueria. Que tem aqui na 25, subindo pra quem tá indo pro Hospital Infantil, não. Caxias Dó. Não, pro Mário Leone. Uma house. Eu lembro do nome. Mas eu não tô O lembrando Doma, ele do tava nome. muito bom também. O Doma é da nossa região ali, do meu bairro, inclusive, de onde eu cresci. Ali em Parque Araruama. Davi é sensacional, inclusive. Aí ele começou num food truckzinho. Eu me lembro da época que eu saía das reuniões da Batista antigamente e todo mundo parava lá. Era um food truck muito simplesinho, mas o sanduíche era sensacional demais. Ele já era inventivo desde o começo. Uhum. Aí ele começou ali, acho que uns 6 meses depois ele alugou um outro espaço próximo de onde tinha aquele food truck e era um corredorzinho fuleiro, mas tipo, muito bem ambientado, ele fez uma decoração maneira, mas era um Um corredorzinho. espaço pequeno. É. Muito pequeno. E ele vendia ali também. 6 meses depois ele colocou um outro espaço do lado de onde ele tinha o quiosquezinho, só que agora muito maior, começou a colocar música ao vivo, de repente virou franquia, abriu em Caxias. Uau. Qualidade do produto, visão, só falhou um pouco talvez, Davi, me desculpa, de repente na escolha de algumas pessoas para trabalhar, porque acabou que na parte onde ele começou ele não manteve, mas o que ele conquistou em Caxias, de terreno, de espaço, de mercado e público, ele construiu o Doma House na 25, que é um dos espaços mais competitivos É a área mais nobre de da Caxias cidade. e caros. Então, tipo, deu muito certo. Na mão do Davi, dá muito certo. Então a gente queria chegar, tipo, de repente abrir uma franquia da Pizzas ali do lado, porque ele não oferece pizza, ele oferece hambúrguer. É outro tipo de produto, né? Mas eu citei o Davi porque é uma pessoa conhecida nossa. E dentro dessa questão de você criar suas coisas e você pôr pra fora algo que é muito seu, o Davi ele representa muito isso. E o Júlio também. Nessa questão de desenvolver uma marca que funciona e que conquista espaços. O Júlio, ele é um cara de muita visão. Muita visão. Então, ele vai optando por pessoas para poder estar do lado, para poder ajudar a concretizar essa visão. Que vão criar alguns contrastes, às vezes, porque ele tem a visão, mas
tipo, você pode ter um farol lá na frente pra onde você quer chegar, mas nem sempre você tem uma lamparinazinha na mão pra saber qual é o próximo passo. Então, esses contrastes, às vezes, eles existem, mas ele sabe pra onde ele quer chegar. Davi, de igual forma. Então, nós tivemos a oportunidade de nos envolver com pessoas que tem muito isso, dos clientes que chegaram, inclusive. Então, tipo, teve essa questão da indústria de bebidas que foi o nosso salvaguarda quando deu um perdido na gente, a gente ficou com medo de perder ele. E essa pessoa criativa era a Alessandra, a irmã da Karine. Porque ela tinha a visão da marca, como que a marca de drink de vinho funcionaria no Rio de Janeiro, partindo da visão de uma gaúcha criando a marca. Aí quando a gente começou a se envolver, a gente chegou, então, olha, a gente precisa ajustar aqui e acolá, porque o carioca, ele consome o produto, mas não consome desse jeito que você tá falando. Ela, tipo, na hora que a gente ia desenvolver a campanha publicitária, ela topou um negócio, ela propôs uma parada meio São Paulo Fashion Week na sessão de fotos. Uma coisa muito glamourizada, com os looks que a figurinista ia desenvolver. O carioca E eu cheguei tem e falei, tanto, então, né? Ali, isso funciona em São Paulo, mas aqui no Rio, o carioca ele vai de regata, short, chinelo pro shopping na Barra. É isso aí. Então, precisa ser um pouco diferente. Então, Fora a as gente... fotos, né? Fora as fotos. As fotos que eles tinham de carioca bebendo vinho era, por exemplo, na beira da piscina com um pandeiro. A Era gente assim, precisou bem ajustar. estereótipo Na mesmo, beira né? da Bem piscina estereótipo. é chopp. Eles fizeram essas cerveja. fotos lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, muito. pegaram uma galera com carinha de carioca que tava lá mais próximo, botaram na beira da piscina com um pandeiro e outro dentro de um barzinho, um cara de chapéuzinho assim, tipo, bebendo vinho. O Chapeuzinho Panamá. Exatamente. tipo isso. Os dois ensaios que eles trouxeram pra gente usar nas redes sociais eram Nos assim. primeiros meses. Então, a gente foi corrigindo isso aos Muito pouquinhos. contraponto isso. É. A gente foi Nossa, consertando mano. isso devagarzinho. No Divino. No Jaé a gente se envolveu mais antes do produto ir ao ar. Então a gente fez uma outra sessão de fotos na praia de Copacabana. A gente pegou os elementos que a Ali tinha tocado, tipo, olha, eu quero assim. E a gente, assim como a gente estava falando do Júlio, a gente ajustou para alguma coisa mais real. A gente não descartou. Então tem sim o figurino muito da hora, mas com a pegada de praia, com uma visão carioca mais interessante. A estética tá próxima do que a Alessandra queria. Mais requintada. Mas O nome do troço é divino, né? não, o produto que eu tô falando que a gente mudou, a sessão tá. de fotos foi o drink de vinho O já drink é. de vinho já é. Ah, tá. Exato. Tá. Então, De vinho é o quê? o de vinho é vinho processo. tinto. É o vinho é. de É o vinho normal, tinto, de tá. garrafa. Então a gente foi ajustando todas essas coisas. E com a Alessandra, a gente teve a oportunidade de aprender muito. Muito mesmo. Porque a Alessandra, ela tinha visão de moda, a Alessandra tinha visão de como construir marca, de como vender projetos de gestão de marca. Ele passou um cliente de moda pra gente. Passou um cliente de moda de Lá Caxias do Rio do Grande do Sul Sul, pra cara. gente. A gente ficou um ano e meio com esse cliente, inclusive. Aí esse cliente passou um outro projeto deles pra gente também, que era a loja física que eles tinham em Caxias do Sul. E a gente foi aprendendo, então a gente atraímos uma energia muito boa pra gente aprender muita coisa que nos serviu muito bem nos primeiros anos. De modo que com tudo isso que a gente acumulou, em foi 2022 que a gente pegou? Foi. Ano passado? 2022. Foi. A gente, tipo, em 2022, as portas da Aquamar abriram pra gente. Assim, a Aquamar, não sei se vocês conhecem, ela é uma empresa, ela é uma... De roupa, né? de moda feminina, com É. várias unidades em Caxias, A várias unidades no Rio, na real. Sabe a diferença entre o profissional de marketing e os outros? É uma loja de roupa, né? Não, é uma loja de moda feminina. Era tipo isso. Pode crer. Nossa. Aí, tipo, a Aquamar surgiu. E antes da Aquamar, inclusive, a gente teve outras oportunidades muito interessantes. Que... Eu vou voltar na Aquamar depois. Tá. Tipo assim, em 2021, a gente pegou o Rei do Bacalhau. Mas aqui tem no início dessa história ainda, né? Que foi? Por exemplo, nessa época que a gente fez as consultorias gratuitas, a gente, quando começou a voltar evento presencial, a gente foi em pequenos eventos do Sebrae. Kaline Schmidt. Aline. E a gente foi num evento Kaline. aqui na 25. Sebrae Se tiver RJ, vendo, né? Sebrae. Assim, como que a gente fazia, além de mandar currículo na Cato, Currículo na Cato e Jogos pra comer Outra PJ estratégia. depois. Conheço o pessoal do Sebrae. Show de bola, conheço. outra estratégia que a gente teve foi Me assim, ajudam muito também. vamos procurar eventos de empreendedores do Sebrae. Vai ter uma palestra sobre mindset empreendedor, vamos. A gente começou a se inscrever em todos. Vamos se inscrever em todos os eventos, vamos ir numa... tem 3 em Caxias no mesmo dia, vamos nos 3. Aí a gente foi no primeiro, lá no... Acho que era no Senac, né? Lá no início da rua. Não, o primeiro foi aqui no Liga no Rio.
Foi no mesmo dia, mas Foi o no que a gente terceiro foi- andar. Então, O que a gente viu a ali. gente foi lá primeiro, no Senac, que tava vazio. Foi broxante demais. A gente foi todo empolgado de manhã, 11 horas da Vamos manhã. encontrar gente pra caraca, a gente tá com cartão de Devia visita, ter- vai dar mó certo. Tem umas 4 Bora. pessoas no evento. Uma sala pra 30, devia ter umas Isso foi em 4 pessoas. 2020 ainda. Isso, no começo. Tava na pandemia. Comecinho. ainda. Isso. Ah, não, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Foi antes do Na lockdown verdade, rolar. Foi antes. Aham. Foi Começou em antes. fevereiro a pandemia, foi É, no isso. carnaval. Março. Foi um Março, pouquinho né? antes. Foi assim, foi quando a gente começou. A gente, como é que a gente vai procurar cliente? A gente começou a sentar na mesa e falou, vamos fazer isso, vamos mandar currículo, vamos em evento do Sebrae, vamos em palestra de empreendedor. Onde que os empreendedores estão? Vamos fazer isso. Vamos no orgânico. Fora o digital, o que a gente pode fazer? Aí a gente foi nesse primeiro evento, ali no Senac, no início da rua. Tinha ninguém. Eu abri meu MEI, ele abriu o MEI dele, a gente, vamos abrir o MEI, vamos colocar um prazo aí pra gente abrir nossa empresa de verdade, mas vamos tocar isso daí. Aí eu tinha largado meu emprego lá na Ambev, ele tinha largado o emprego dele na hotelaria, e a gente, vamos tocar isso daí. Chegando lá não tinha ninguém. Aí a gente foi, deu 4 cartões de visita, tirou umas dúvidas com o pessoal do Sebrae lá sobre MEI, sobre a contabilidade, como pagar os boletozinhos ali. Aí a gente tirou dúvida com ele já tava lá mesmo, a gente foi almoçar. Aí a gente, será que vale a pena a gente ir nesse outro evento lá no Negran Rio? Porque Tava O primeiro já não deu broxado. muito certo. muito Muito frustrante. a gente ficou meio que assim, aí depois a gente almoçou. Já tá aqui mesmo, né? 3 da tarde, a gente acabou, era 11h30 da manhã, acabou ali. A gente ficou enrolando aqui. A gente veio subindo a rua, distribuindo cartãozinho de visita na 25 inteiro, Nas lojas, na tudo. Brigadeiro, agência de carro ali. Parecia dois moleque. Dois moleque ali na agência de carro. Não, a gente trabalha com marketing, não sei o que. A gente foi distribuindo. Chegamos aqui, a gente almoçou e ficou esperando. Aí depois a gente foi pra sala, tipo, 1 hora antes. Aí ninguém na sala, só a gente. A sala pra 30 pessoas também. Daqui a pouco começou a entrar gente. Aí entrou até, no meio da palestra, né? Entrou uma menina que tinha feito faculdade comigo, junto com a Kaline. E ela tinha falado com ela assim, cara, eu preciso de alguém de tráfego. Elas já tinham conversado sobre isso. Precisa de alguém pra lançamento, pra Isso, projeto de pra lançamento. tráfego para lançamento e tal. Quando elas entraram na sala lá do outro lado, falou assim, ó. Aí, gente, tá bom, alguém já vai falar com a gente. Tranquilo. Já foi notado, né? Aí Foi quando a Aline? a Kaline, isso, a Aline e a Kaline, as Aham. duas. Quando a palestrante dava oportunidade, a gente... Não, porque realmente o mindset empreendedor, inclusive eu trabalho com marketing, Todos os dois, sempre que Aproveitava tinha as oportunidade, a gente oportunidades. fazia uma peixada. levantava a mão e falava, não, porque no tráfego pago o mindset empreendedor realmente é muito importante. Aí vinha falando alguma coisa, porque eu trabalho, já vendo muito na Hotmart, faço isso e tal, e isso pode ajudar várias Quando empresas. a gente meteu um Hotmart, o olhar da Kaline brilhou. É mesmo, é? Porque ela tava muito na necessidade de alguém pra se envolver no projeto dela, assim, porque ela Lançamento. queria. Porque a Kaline, ela é coach. Uhum. E só que ela também é pastora. Então ela tinha feito um projeto para poder capacitar líderes religiosos a fazerem um bom trabalho com as suas comunidades, porque realmente às vezes rola um despreparo nessas áreas, onde alguns líderes tipo têm um fundamento religioso, Mas até ele não bíblico, tem o dom mas de a como passar isso. Às qualificação vezes para até poder isso. tratar das pessoas numa questão menos religiosa e mais técnica, Humana, né? Isso. eles às vezes perdem É a o mão. contrário. Às vezes a pessoa tem o dom, mas não tem a qualificação. É igual a gente estava falando até sobre jornalismo, sobre atuar, que às vezes a pessoa não tem mais a necessidade de ter o papel DRT, ali, o o DRT, documento. Uhum. documento. Aí muitas pessoas, vou abrir uma igreja e virou pastor. E acontece muito isso. Acontece. E no caso do treinamento dela era mais pra gente que era do interior, que não ia pagar uma faculdade de 4 anos de teologia, mas poderia aprender alguma coisa ali online. Uhum. Então esse era o pensamento dela. Só sei que quando acabou a palestra, vieram mais 6 pessoas falar com a gente assim... Não, 6? Foi em mais. cada um, né? É, porque Em cada um. cercaram a mim, cercaram a você. Tipo, a Kaline viu a gente cercado e falou: vem aqui pra falar comigo depois. Porque tinha uma porrada de gente, a gente tava entregando o cartão de visita e o pessoal realmente estava muito E a desejoso. gente Era- captou cliente nesse Porque, dia tipo ainda. assim, embora não houvesse ainda o lockdown, o discurso da pandemia já tava rolando. Então já tinha uma galera que já tava se aprontando pra isso. Então o pessoal secou a gente real. A gente Teve trocou uma ideia, advogada que foi nossa primeira cliente também. pegamos daí. muito contrato. A gente pegou uma pegamos muito advogada contato de ali. Caxias, fazer rede social dela. Aí tinha outras pessoas falando com a gente. Pior contrato que a gente fez. Ela falou assim, deixa quieto. Tá vendo, hein? Ela falou Ela pode assim... ver, hein? É advogada, eu só não vou citar o nome. Que aí dá problema. Advogada mora não sei o que, eu só não vou citar o Não, nome. eu não vou nem dizer que foi o pior contrato da gente por culpa dela. Foi a nossa própria inexperiência. A gente vendeu um pacote de artes para social media Tá. para que ela pudesse usar. Só que a gente era inexperiente na venda e na técnica. Então a gente vendeu o pacote
por um valor risível, que não chegava nem a 3 dígitos. Só que a gente ficou com ela 6 meses por aquele único valor que ela pagou pra poder customizar cada peça que ela Entendi. pedia pra poder subir na rede social dela. Então, acabava sendo, tipo, não valia a pena, sabe? Valia a pena. A gente só percebeu isso A depois. gente vendeu mal. Pra ela valeu, mal. pra Pra ela, vocês... pra nós não. foi um puta prejuízo. Então tá Porque assim, a bem. gente falou, a gente vai te dar tantas artes, mas não colocou prazo. Ah. Aí mandava uma arte lá e muda isso pra mim. Aí, não, essa semana eu só quero um post só. Aí Aí semana acabava que vem. virando um serviço de Ficou agarrando continuidade durante com um um ponto tempo. só. Isso. Ó. Aí no final dessa palestra, a Kaline chegou na gente e falou: não, atende todo mundo, eu vou ficar ali esperando, depois eu quero pagar um café pra vocês. Aí, gente, ó, alguém é sério aqui. Vai vir alguém sério, vai vir uma proposta A boa. maneira como ela se Ofereceu posicionou comida? já... É, ofereceu Essa café. coisa séria, né? Nem que seja um cafezinho, né, bicho? Aí a gente terminou, atendeu todo mundo, aí começou a conversar com ela ali nesse início. Pra poder entender, ela tinha esse projeto de lançamento, inclusive a gente fez esse lançamento, a gente executou tudo ali pra ela, mas assim, como a gente vinha falando antes, a oportunidade que as pessoas dão pra gente, né? Então assim, ela que trouxe um contato pra gente iniciar um projeto de lançamento também no Rei do Bacalhau, que era cliente dela. Então assim, Aliás, nem era cliente, ela tava tentando Isso. vender o trabalho dela pro Rei do era Bacalhau. um prospecto dela. E aí, tipo, ela viu uma demanda ali e falou: conheço alguém que pode trabalhar por essa demanda. E aí nos convidou a fazer o projeto enquanto ela desenrolava outras 2021, coisas com o Rei né? do Bacalhau. Foi 2021. A gente fez esse projeto de lançamento com eles, e depois a gente tocou por um tempo ainda até o final A gerência de do Rei do 2021. Bacalhau durante o resto do ano Das todo. 3 contas lá, que tem a conta da casa de show, a conta do restaurante e do quiosque do lado de fora. Uhum. Aí a gente fez até o final de 2021 com eles. A gente encerrou ali, depois da Libertadores que o Flamengo perdeu. Todo mundo ficou Todo triste. mundo ficou desanimado, acabaram os contratos. Mas começou com isso, tipo, era pra a Kaline, ela nos viu no Sebrae em 2020, a gente tocou um projeto com ela que deu alguns resultados pra ela, ela fez o curso, colocou o curso em vinculação, depois ela visou, vou focar também no coach de empreendedores, não só para pastores. Foi quando ela abriu essa linha de serviços a ponto de prospectar o Rodrigo e o Ronaldo no Rei do Bacalhau, um abraço pra vocês também. E aí, tipo, ela queria fazer esse serviço de ajustar a organização interna do Rei do Bacalhau, profissionais ali, fazer um sistema que funcione em relação a como os métodos de serviço iam ser desenvolvidos para todo mundo ficar bem alinhadinho. E aí o Rodrigo meteu, cara, quero fazer um curso de gastronomia para uma galera aqui em Caxias, para poder ter uma outra fonte de renda para a marca do Rei do Bacalhau. Uhum. Aí foi quando ela lembrou da gente, nos chamou, a gente vendeu a ideia pro Rodrigo. O Rodrigo já tava, tipo, pronto pra assinar. Na verdade, ela começou a abrir vertentes pra ela e pra vocês. Por Exatamente. causa de um Ela abriu momento ali. portas pros dois, pras É o que duas a gente vias. fala sobre isso também, sobre a captação de clientes. Ela vai muito no orgânico pra gente. Uhum. Que a gente faz essas conexões, e esse tipo de conexão, quando você faz um bom serviço, você faz um bom relacionamento, acima do serviço, um bom relacionamento, continua trazendo. Por exemplo, a Bebidas Risso recentemente lançou um outro produto, que é o chopp de vinho Montano. E eu tava pensando em algum lugar para fazer o ensaio fotográfico dele. Aí eu fiz o contato com o pessoal do Rei, com o Rodrigo, a gente fez o ensaio lá, no deck. Mesmo eles não sendo mais cliente nosso, a gente manteve um bom relacionamento. E Liberou o espaço de borda a gente sem fez o cobrar nada. espaço lá. A gente Bom, fez bom, né? daquele espaço do deck. Depois vocês podem até ver. Tem o chopp de vinho Montano, tá vendendo bastante aí. Então, assim, o ensaio fotográfico foi feito lá no deck. E também eles pegaram uma equipe agora que fez uma foto lá pro restaurante do Rei, que ficou bem bacana as fotos. A gente pegou o contato dessa equipe para fazer fotos para um outro cliente nosso. A gente estava precisando. Então, assim, esse tipo de network, de contato, de parceria, é importante. Vai porque criando pontes. tem gente que às vezes, assim, encerrou o contrato com o cliente, fica com raiva do cliente, ou acha que não presta. Leva pro coração, Leva pro né? coração. Porque não quis Leva pro continuar. A gente não tem isso, a gente tem assim, a gente tem um prazo, tem algumas coisas que a gente vai continuar, tem projetos que vão ser renovados, tem projetos que não vão ser renovados. Mas aquela pessoa pode trazer outras coisas pra gente. Nenhum cliente nosso vem vazio. Uhum. Ou contato. Muita gente quer contato, ou o cliente sempre acaba indicando também pra alguém, porque a gente acaba tendo um bom relacionamento, assim como um bom serviço, né? Tem que os dois andar Sem juntos. falar na construção de portfólio que viabiliza muitas coisas, né? Foi bom. Então, tipo, em 2021 para 2022, a gente encerrou os serviços com o Rei do Bacalhau, por conta de uma questão de administração interna também, tipo, fazer uma parada diferente agora. E aí, tipo, eu gostava demais de trabalhar pro Rei do Bacalhau, porque eu gosto muito de comer. Muito. Então, tipo, a gente ia pro restaurante, a gente se servia. Durante as gravações do curso,
caraca, o chefe deles, putz, simpático demais. Aí a gente ia lá e, tipo, ele preparava umas paradas pra gente, uns mimos. Quando a gente simplesmente visitava o restaurante pra alguma coisa, ele sempre deixava um bolinho de bacalhau pronto pra gente ali na cortesia, sabe? Então, tipo, os pratos maravilhosos do rei, eu adoro. Eu adoro demais. Rodrigo, se um dia quiser chamar a gente de volta, faço de graça. Mas eu gosto muito desse ramo alimentício, por muitas questões. Não só por gostar de comer, mas porque de alguma forma às vezes é rico e cria cenários, né? Então a gente cuidava do deck, aí a gente cobria, por exemplo, as festas que o deck fazia, a gente fazia as lives e tal, e sempre tinha um desenrolo. E ficava eu, o gerente de marketing superior que supervisionava a gente ficava bebendo um chopp lá, trocando ideia, e tipo, era gostoso porque não parecia trabalho, mas era bom. Lucas nem tanto, porque o Lucas gosta de trabalho, eu gosto mais de lazer. E eu como bacalhau. Mas, tipo, foi um ano muito agradável. Apesar de alguns percalços relacionados a isso. Mas foi um ano muito agradável. Aí, na virada do ano, tipo, a gente tava com o Júlio, a gente tava com a Risso, a gente tava com a Alma Branding, que é essa moda feminina do Rio Grande do Sul que a Risso trouxe. E a gente tava com a 2020, que era a loja das sócias da Alma Branding. Então a gente tava com algumas coisas, além das consultorias. Inclusive, nesse ramo de consultorias que a gente foi fazendo ao longo dos anos, a gente teve uma oportunidade muito legal, que foi de fazer consultoria de projeto para uma cliente de Luxemburgo. Uau. Perto de Paris, perto da França ali. Da França. E, pô, um projeto muito massa, que começou com uma coisa super humilde, que ela é brasileira, foi pra lá e teve uma filha, e durante a pandemia ela não podia receber as amigas da filha para um aniversário. E aí ela fez uma tendinha, tipo, como você faz uma cabaninha pros filhos ali, ela fez uma parada bem decoradinha, super legal, para poder comemorar ela e a filha o aniversário de uma maneira diferente. E aí virou uma chave na cabeça dela querer vender essa decoração para as pessoas de Luxemburgo, né? Só que ela não estava sabendo como fazer isso, como propor uma coisa assim. Então ela convidou a gente para fazer a consultoria com ela. Eu não lembro como a gente prospectou ela. Ela veio pelo Instagram, ela mandou Veio direto. pro Instagram. Aí ela, tipo, Mas como que ela achou vocês? pelo Instagram. Ela A gente ela, fazia tipo assim, campanha de aparece- tráfego. A gente fazia campanha de tráfego pra Da consultoria e própria, tal. de vocês mesmos. Isso. Aí ela entrou em contato, a gente começou a conversar e a gente começou a desenvolver a ideia de como ela podia fazer o projeto dela. E ela ficava fixada naquela coisa de vender tendas decoradas e a gente começou a discutir, pô, por que a gente, ao invés de falar só da decoração de tendas com algumas fotos bem feitas, a gente não começa a argumentar sobre relacionamento de pais e filhos? Porque foi de onde partiu a tua ideia. E se você vender a experiência ao invés do produto, tu consegue ganhar mais espaço. Então foi quando a gente começou a criar discussões sobre isso, assunto para ela poder desenvolver conteúdo em cima disso e projetos de tráfego também para ela poder conseguir alguns leads para poder vender. Seja experiência família. Exato. E aí isso foi construindo possibilidades a ponto de o degrau superior a este foi de criar uma comunidade de mulheres empreendedoras brasileiras que estão em Luxemburgo, meio que liderados por ela. Através de um apelo afetivo. Isso. Ela Então fez um ela- grupo no WhatsApp só Bacana. com mulheres empreendedoras e a tenda era só uma parte. É. Aí ela se juntou com alguém de buffet, se juntou com alguém de... E eles faziam um E elas piquenique. consumiam-se entre si, solidificavam os negócios uns dos outros e faziam indicações. Então ela criou o próprio hub a partir das ideias que a gente foi desenvolvendo com ela E na ela consultoria. tava encerrando a pandemia. Então, assim, tinha um período, se eu não me engano, era que tu podia ter no teu quintal 10 pessoas. É. Uhum. Era uma coisa mais ou menos assim, que Muito era o que ela legal. vendia. Tu botava duas tendas ali com criança, 2 famílias, 10 pessoas. Fazia alguma coisa no quintal de casa ou dentro do próprio quarto. Então tinha tenda, tipo acampamentozinho no quintal, e tinha dentro de As quarto, que às vezes menorzinhas. fazia festa do pijama para 4 crianças. Pra juntar as amigas Que da minha legal. filha aqui. Então ela fazia essa decoração inteira, e lá o pessoal tem muito disso. Luxemburgo é menor do que Caxias, o país inteiro, então o país é minúsculo. E eles têm bastante espaço lá, casa, quintal, tudo isso. Então a galera começou a se juntar e fazer esse tipo de evento pequeno, porque é o que estava sendo permitido, e lá a fiscalização batia forte. Aqui em Caxias não, ainda estamos em pandemia, do nada show do Belo. Lá não. Desse jeito. Tinha uma tia minha que ela mora em Jacarepaguá. Ela falou que toda vez que ela vinha pra Caxias, ela sentia que ela tava em outro mundo. Que era normal. É normal. A Não vida não existiu, parou Não aqui. existiu, Vida que não segue, existiu. né? Não existia lockdown Não em existiu. Caxias. Nossa E lá Senhora. não, era rígido. A polícia batia na porta se tu estivesse fazendo um churrasco com Multava 12 os pessoas. cacete. É outra Era vida. 10 pessoas. Se tivesse 12, alguém tinha que sair.
A polícia passava na frente e via no quintal. A mulher conseguiu criar um rapor, né? E, Identificação com o tipo, público. essas experiências dos 2 primeiros anos acumularam pra gente um portfólio muito legal pra abrir portas mais, entre aspas, não que os outros não tenham sido, mas portas que pareceram mais sérias, considerando Sim. o tamanho Entendi. das pessoas que a gente Proporção. alcançou. Então, tipo assim, uma coisa diferencial que a gente fez durante a pandemia, pro Bob's em particular, foi a garantia de que as metas de venda estabelecidas naquele período pudessem ser batidas, mesmo com o lockdown das lojas, usando só as estratégias de delivery. Então, tinha uma estratégia de tráfego que a gente elaborou, o Lucas é mais, tipo, desenrolado para poder falar sobre tráfego em si, mas a estratégia que foi bolada é, porra, a gente tá com uma loja do Bob's em Rio Bonito, no meio da estrada para quem tá indo para Região dos Lagos. a região dos lagos. Então não tem uma circulação muito grande de pessoas. Como que a gente vai fazer para essa loja vender mesmo com as portas fechadas? Vamos fazer uma campanha de modelos da própria região circunvizinha àquela unidade. Então, você vai fazer um pedido de delivery no nosso aplicativo e vai fazer uma foto marcando a nossa unidade. As melhores fotos a gente vai convidar para poder fazer uma sessão fotográfica profissional e o banner da tua foto vai ficar na unidade durante várias semanas até a próxima sessão. E isso movimentou as vendas em delivery, movimentou a possibilidade daquelas franquias de Bob's terem seus conteúdos exclusivos, porque uma coisa que a franquia Bob's tem é que o franqueado, ele simplesmente replica o conteúdo e os materiais gráficos publicitários que a matriz do Bob's Brasil desenvolve. E a gente conseguiu desenrolar uma ideia diferenciada de criar coisas exclusivas para aquela unidade para poder personalizar aquela unidade naquela região. Então o tráfego foi feito, então a gente deu resultado em cima disso. E não E pode virou- o conceito, né? Não pode o conceito do Bob. Exato. E expande. E virou argumento de venda. Foi um argumento de venda interessante que a gente usou numa oportunidade que surgiu em 2022. Eu não sei se vocês são familiarizados com o pessoal da comédia. Tipo, Culpa é do Cabral, Comedy Central e tal. Sim. Em 2022, surgiu a oportunidade da gente trabalhar com o Nando Viana. Ah. Nando Viana é o Sei quem maconheiro é. da Culpa é do Cabral. O da pontinha que Na tá verdade, sempre aí. todos são, mas é o gaúcho. Não, o Fabiano ele não fuma. O Fabiano é sóbrio, o Rafael também. O restante é É o maconheiro. da pontinha. Literalmente da pontinha. Falou da pontinha. Tanto literal quanto figurativo. Rapaz, não é nem tão pontinha não, porque eu já fui em show com ele pra poder ficar no camarim, é cada baguetão sinistro. Enfim, Esse é o Nando Viana. surgiu a oportunidade de trabalhar com o Nando. E ele tava com uma demanda muito específica quando ele começou a prospectar alguém que era: preciso de alguém de tráfego porque eu quero vender meu show em Portugal. Eu nunca fui pra Portugal. O Rafael já foi, o Rodrigo já foi, Thiago o Afonso já Thiago. foi, o Thiago já foi, eu ainda não fui. E eu tô com o meu Instagram parado, meu Instagram não cresce, meu YouTube não tá crescendo, nosso engajamento tá péssimo e eu preciso resolver isso imediatamente. Desafio. né? E aí, tipo assim, foi muito engraçado, porque ele colocou meramente um post no feed dele falando: preciso de um social media. Simples assim. E aí eu peguei o e-mail, tipo, o e-mail que ele deixou lá, mandei o nosso portfólio, mandei um argumento de vendas e finalizei o texto do e-mail falando: eu preferia que fosse o Fabiano, mas me contento com você. Porque eu sei que Tu tem deu uma uma zoada zoeira, nele, sempre né? teve uma zoeira. Eu acompanho tem o Comedy uma zoeira. Central desde 2011. Eu vejo bastante. Então eu sou apaixonado por stand-up de um jeito muito forte. E também gostava do Nando, gosto do Nando pra caramba. Então o papai também curte muito os textos do Nando e tal. E aí, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com ele, eu mandei o currículo e falei pro papai: pai, mandei o currículo pro Nando, mandei o portfólio da Outside pro Nando. Vamos ver o que sai. Ele: não, filho, eu acredito em você, não sei. Certo. Só que, tipo, pô, é o Nando Viana. É um cara que, mesmo que ele seja relativamente nichado, tem público suficiente para que pessoas profissionais dessa área possam assediar bastante a oportunidade de trabalhar com ele. Tipo, foi um post no Instagram. Ele tinha 600 mil seguidores só nessa época. É a concorrência. Porra! Pouca Era gente coisa viu. pra caceta. Simples. Aí mandei o e-mail. E aí, na época, quem tava sendo o diretor dele era o Daniel Sartori. Tá. Beijo, Daniel, periquito australiano do Iguinho. O Daniel é uma pessoa muito gente boa, mineirinho, gracioso demais, também faz stand-up.
E aí ele fez o contato inicial comigo, falando, cara, a gente viu o portfólio, a gente viu o e-mail, e deu a risada por conta da Copa Final. E a gente ficou interessado em conversar com você, bora marcar uma entrevista. Quando eu falei pro meu pai, o pessoal do Nando Viana, não sei o que, ele, falei pra tu, que não sei o que lá. Aí, esperei marcarem a data. Só que o Nando, ele tem um problema. O Nando é TDAH. Tá. Então, ele se enrola muito com as Se enrola coisas. muito. Aí o Daniel fez a entrevista inicial comigo, eu fiquei esperando feedback. Aí o cara, não vai rolar, toda hora tá adiando, disseram que vai dar feedback dia tal, aí ele, não, o Nando tá enrolado, que não sei o que. Comecei a, tipo, ficar desacreditado e tal, imaginando realmente que não fosse rolar nada. Até que o Nando falou, cara, eu vou marcar uma entrevista contigo, eu quero conversar com você. Aí a gente foi, teve o dia que a gente conversou, e a gente conversou, eu tava em Búzios, na época a gente tava cuidando de uma franquia de hostels, tem unidade em Búzios e Copacabana. E parte do contrato de prestação de serviços era ter o fim de semana. Rafael só pegava contrato bom. A parte boa sempre Assim, foi. o pagamento, a parte financeira é só um só detalhe. pergunta, o dele era É só só detalhe, eu Era gosto comida. de ter lazer. De 15 Aham. dias de passar um final Qualidade- de semana em Búzios. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Fábio E era de sensacional. comida, né? Aí ficava lá em Búzios. Era Búzios e Copacabana. Um final de semana em Búzios, outro em Copacabana. Um final de semana em Búzios, outro em Copacabana. Porra, Feliz. Fui feliz. tá contratando ou não? Então, contratando. Tá contratando? Fui feliz. Aí eu fiz a entrevista com o Nando, a entrevista inicial, eu tava em Búzios. E tipo, a unidade do Bambu em Búzios fica na Praia do Canto. Tipo, a Praia do Canto é o quintal do hostel. Então eu tava sentado ali e tipo, a praia nas minhas costas. E aí o Nando chegou e falou, ô, seu arrombado, eu tô em São Paulo, no meio do concreto, dá pra você sair daí pra conversar comigo num lugar decente? Fino, né? Super delicado. Nando é uma pessoa sensacional, garanto muito pra vocês. Aí a gente conversou ali, fechamos o trabalho, começamos a discutir o que fazer na editorial, começamos a trabalhar, já com foco na venda dos ingressos pra ele em Portugal. Aí eu destrinchei a estratégia do que a gente ia fazer, tipo, primeiro a gente tem que tornar você conhecido. Pra lá, vamos começar a mandar os vídeos dos melhores stand-ups que você jogar interessantes e vamos jogar pro público português, Portugal. nas cidades onde você quer se apresentar. Aí a gente mandou em Aveiro, em Lisboa e no Porto. Aí começamos a jogar os vídeos. Avulso, seria uma proposta de venda, só pra galera ver. E em paralelo a isso, a gente começou a conversar com youtubers portugueses pra poder fazer reacts dos vídeos dele. E aí a gente começou a Alcance de ter, público, né? a gente começou a ter esse trabalho e foi massa porque a gente pegou esses caras na permuta. Não pagamos nada. Fizemos o primeiro investimento em tráfego nos vídeos e a partir do engajamento e das visualizações desses vídeos a gente começou a fazer os anúncios do show para quem assistiu os vídeos e engajou nos vídeos. Então a gente fazia uma triagem de vários anúncios. O primeiro anúncio era falando do show. E aí a gente tinha um pixel instalado bonitinho. E aí o segundo anúncio era pro público que viu o primeiro e que também viu o vídeo falando, pô, vi que você tá sabendo do meu show, você não vai aqui lá pra comprar o ingresso, não? Aí a galera que já chegou na página de checkout pra comprar o ingresso, a gente mandava um outro vídeo perto falando, ó, show tá pra começar, você ainda não comprou, não sei o quê. Tipo, e aí a gente fez um trabalho de uma chamada triagem mesmo, né? forte e lotamos as 3 cidades. E você consegue no tráfego ter você consegue identificar, ó, eu sei que o Josué clicou no meu anúncio. O Facebook dá essa dica pra gente a partir da jornada de compra, a jornada de consumo do conteúdo que você desenvolve ali. Entendeu? Que, tipo, o pessoal que assistiu 25% do vídeo, o Lucas, ele é melhor pra poder desenrolar esse assunto. Dando esse exemplo assim, por exemplo, ele tem um vídeo de 1 minuto. Ele soltou ali esse vídeo. Então quem assistiu pelo menos 25% desse vídeo se torna um público. Digamos que você investiu um dinheiro ali em tráfego e 1.000 pessoas assistiram 25%. Aí você faz um novo anúncio só para essas 1.000 pessoas. Então, você consegue direcionar especificamente para Só essa pra galera essas do pessoas. primeiro. A partir de uma chavezinha que tem lá Sim. dentro. Eu não tenho os dados dessas pessoas, mas o Facebook sabe quem é e direciona o anúncio para eles. Entendi. Entendeu? Aí a gente não baixa dado de ninguém, o Facebook só direciona. CPF, endereço, Nada disso. disso. É dentro do Nem seu se próprio... precisar, não. Só a Não. quantidade de pessoas. Depois tá pagando E quanto? aí, esse foi o primeiro impacto que a gente causou no Nando. E deu muito certo inicialmente. E a gente começou a trabalhar investindo mais ali. Então, a gente começou a fazer o trabalho de social media. Então, a gente, tipo, de 600 mil seguidores que ele tinha, ele agora tá com 980 e poucos.
Isso de Instagram, 2022 pra cá no Instagram. Ó, No YouTube, YouTube também também. cresceu mais 100.000 e poucos. Entendeu? E teve um filtro de público. Porque o Nando, ele é uma pessoa muito nichada. Uhum. Só que ele também é uma pessoa que, tipo, debate muito. E ele acabava engajando mais com a galera que tava criticando ele. Os haters. Então, os conteúdos que ele publicava caíam para as pessoas que não estavam afim ou não estavam tão simpáticas para consumir o show. Falei, Nando, eu observei isso daqui. A gente fez um diagnóstico depois da campanha de Portugal. Eu observei isso daqui e a gente precisa corrigir isso. E ano passado teve campanha política. Não, eu vou falar isso depois. Aí a gente, tipo, começou a filtrar o público. Como? Nando, você vai parar de responder os comentários. Deixa que eu respondo. Eu respondo. E aí ele, você? Eu falei, vou te mostrar. Aí eu comecei a responder alguns comentários dele. Ele falou, cara, às vezes eu não sei se sou eu ou foi você que respondeu. Porque tá muito igual, o padrão de fala é perfeito. E eu realmente consigo emular, dependendo da convivência ou do quanto eu observo, eu consigo emular algumas coisas relacionadas a outra pessoa. Até por conta de curtir muito dublagem, então às vezes Isso, acabo trazendo muito isso. E aí eu comecei a emular o padrão de discurso do Nando. Desculpa ter estragado a magia. De repente você mandou mensagem pro Nando e ele respondeu, fui eu. Já era. E aí eu comecei a fazer essa triagem. Tipo assim, eu usei o Meta Business Suite para poder pegar comentários de publicações antigas e comecei a responder a galera positiva. E comecei a minimizar o impacto das respostas negativas do Nando pra galera que tava hateando o conteúdo dele. E ele realmente fazia muito conteúdo que pegava a galera polarizada, Uhum. entendeu? E isso estava prejudicando muito o engajamento dele. Feito essa correção de engajar mais com a galera que tá no positivo, ele começou a crescer. Só que aí veio as eleições. E cagou todo o trabalho. Não cagou não, melhorou, porque assim... Saiu muita gente. Ele começou a falar, você que é assim, assim, assado, eu não vou entrar no mérito de quem, mas vocês já devem imaginar, já que ele é ativista canábico. Mais ou menos. Cara, eu não vou comentar em respeito à sua relação com ele, mas A gente já sabe quem ele eu vou votou. manter o decoro. Prefiro não comentar, né? Ele chegou e falou, bicho, sai. E aí a gente teve uma queda brusca de seguidores. E a galera meteu o pé. Tipo, não vou ficar aqui consumindo isso, então sai. Ele fez um vídeo, a gente escreveu o roteiro num vídeo pra ele poder qualificar as pessoas que ele queria desqualificar. No sentido de, olha, você que acredita nisso, naquilo outro, papapá, sai. Fica aqui, ó. Eu Deixa de agradeço seguir, que né? você tenha estado aqui comigo até hoje, mas nesse momento a gente precisa aprender a seguir caminhos Distanciar, diferentes. E aí ele foi, tipo, no teor humorístico, meio debochado, mas com todo respeito. E aí essa galera começou a fazer um êxodo do Instagram dele. Foi aí que, somado ao que já estava sendo feito, engajando com a galera positiva, a gente começou a crescer o Instagram de novo. Precisava dessa limpada, né? Precisava. Cara, segmentação de público é fundamental em rede social, em campanha de tráfego que você vai fazer, na forma como você vai posicionar a sua marca em rede social, porque você precisa ter o público ideal te consumindo, senão você toma prejuízo. Tu acha que esse pessoal que ele pediu pra. Tu acha que existe. Tu acha não, talvez tenha certeza. Existe esse público que é legal, mas que ele suja a entrada de novos públicos. Ele barra. Surge a entrada de novos públicos e a tua receita. Porque se suja eu, o por filtro, exemplo, vamos supor, ele é humorista. Ah. E por conta do viés político dele, ele vai fazer piadas relacionadas a um outro viés. A galera que tá polarizada pra esse viés oposto vai hatear. Porque a galera tava com sangue nos olhos pra tudo. Hoje, graças a Deus, deu uma reduzida. Mas na época tava muito fuderoso isso. Então, esse pessoal que tá se sentindo criticado e desrespeitado pelo humor dele, vai comprar o ingresso pro show? Então a gente... mal vai ver o vídeo. Exato. Não, até ver porque quer criticar. Pra falar mal. Mas não vai ver pra engajar, não vai ver pra poder comunicar. Vê pra arrumar Assim, motivo no caso- de criticar. Não Vai vai ver. somar com ele. Exato, não vai Vai somar ver- na estratégia. Vai ver no Instagram, onde não paga, mas não vai colocar ele no YouTube, que é onde paga. Exato. Então, assim, a pessoa que tá no Instagram vai dar engajamento pra ele, mas não vai comprar ingresso e não vai pegar no YouTube e falar, hoje eu quero assistir um Nando Viana aqui Ou no seja, YouTube. que não vale nada. Não vai botar Só um congestiona. documentário dele, Exato. alguma coisa. Congestiona é uma Congestiona, expressão é. perfeita. Não é? Então, segmentação de público, a persona do público, a buyer persona, buyer persona é fundamental numa estratégia, que é aquele público comprador. Então eu preciso estar próximo dessas pessoas. Eu não posso estar próximo, engajando ou ficando visível apenas pra galera que não curte o meu trabalho. Então a gente fez essa limpa.
E aí o YouTube começou a crescer de novo, a gente começou a trabalhar novos roteiros de conteúdo, roteiros publicitários. A gente começou a arrumar parcerias para que ele pudesse ser influenciador de marcas para fazer publicidade no Instagram. Então a gente desenrolou parcerias com a Brahma, da Brahma do Plum Malte. A gente fez umas gracinhas lá, porque ele sendo gaúcho, ele fez uma campanha, a gente escreveu lá os roteiros para ele poder fazer um churrasco no terraço do apartamento, churrasco de gaúcho, sendo que ele é um incompetente fazendo isso. Então tava muito engraçado. E aí a gente fez essas campanhas. Aí, por conta do ativismo canábico, a gente também conseguiu desenrolar uma parceria com a Weedway, que é uma empresa que consegue fazer legalmente a transferência e a exportação de produtos baseados em canabidiol para fins medicinais, fazendo todo um trabalho de lidar com a burocracia para poder pegar a licença. Eu sei disso que eu faço parte do comitê, exatamente da cannabis também. É bem interessante esse processo. Então a Weedway, ela faz um trabalho muito bom relacionado a isso, e o Nando, por ser Canabidiol, né? Canabidiol medicinal. E o Nando, por ser do segmento e realmente ser um ativista canábico, não ser meramente um maconheiro, ele realmente debate esse assunto com propriedade, ele ficou visível graças ao trabalho que a gente estava fazendo. Tipo, se a gente não tivesse corrigido aquele problema de engajamento anterior para poder pegar um público mais aproximado com os interesses dele, com a persona dele, provavelmente a Weedway não ia se aproximar, a Brahma não ia se aproximar. Porque a Brahma quer ter resultado. Se você está sendo hateado, como é que eu vou investir a minha marca em você se eu não vou ter retorno financeiro em cima da publicidade na tua plataforma? A marca não quer ser rotulada. Não, nem é só questão da rotulação. A Brahma até, deu de ombros em relação a isso, porque já tá comum em muitos segmentos. Mas quero dizer sobre o engajamento pessoal mesmo. Questão de O negócio. pessoal tá hateando. Se eu sou uma marca, quero influenciar na tua marca pessoal, no teu Instagram, se teu engajamento é ruim porque só vem gente te hatear, eu não vou ter lucro em cima de divulgar no teu perfil. Entende? Então a gente precisou primeiro corrigir esse processo para começar a trazer marcas para trabalhar no Instagram dele. E tá dando super certo. E aí a gente deu um novo passo, que foi o de criar uma comunidade de fãs engajados. Então a gente criou, os 1000 do Nandão, que é um grupo de vários fãs, que somou, mais de 4, 5 mil pessoas, que são fãs assíduos, que estão em grupos de comunidade, interagindo com a equipe de comunicação e com o Nando, que manda conteúdos exclusivos para essa galera, para poder incentivar essa proximidade e maior venda de ingresso. Então, o resultado dele está aumentando muito hoje. É um processo inicial de uma conquista de confiança no primeiro trabalho que a gente fez com ele, que foi as vendas em Portugal, que só foi possível baseado em outra coisa que a gente apresentou, que foi o resultado do Bob's. Então, os 2 anos iniciais criaram uma bagagem de portfólio pra gente, de argumento de venda e confiança muito poderoso. De modo que em 2022 pra cá, a gente teve muitas oportunidades. Então, quando o Rei do Bacalhau encerrou os trabalhos com a gente na virada de 21 para 22, a gente falou, a gente vai abordar quem? Porque a gente já tá trabalhando no ramo alimentício já faz um bom tempo. Aí a gente pensou, a gente precisa nichar nossa linha de serviços. Pô, eu trabalhei em hotelaria por vários anos. Vambora topar trabalhar com hotel e restaurante? Vamos. Aí eu fiz um investimento ali de prospecção e consegui o trabalho no Bambu e negociei o que eu negociei de pegar os fins de semana nas unidades. O Bambu Hostel. Então, é uma coisa que, com a modéstia à parte, mas eu falo com muita gratidão no tom, que quando a gente bota certas paradas na cabeça, rola muito, assim. Quando a gente falou, vamos atrás de hotelaria, a gente pegou o Bambu logo de cara. Você cocria, né? Logo de cara. cara. Falar, você cocria. E vem. E aí depois, a gente continuou trabalhando com algumas marcas e veio o Bambu e em seguida veio essa questão do Nando. E aí isso criou um mérito pra gente muito forte. Porque meses depois, trabalhando com o Nando, a gente pegou uma subsidiária da Chili Beans. Que a subsidiária, ela é focada em prospectar novos franqueados. Então ela não leva a marca da Chili Beans da forma como a gente vê. Então ela tem essa propriedade de olha, eu preciso pegar franqueados novos para poder abrir novos quiosques da Chili e tal. E aí a gente fez um projeto de inbound marketing. O inbound marketing é toda uma estratégia de conteúdo e tráfego para atrair pessoas e leads para você poder trabalhar depois. Então, a gente criou máquina de e-mail marketing para poder pegar esses leads e esses leads irem trafegando. A máquina de e-mail é você fazer o primeiro e-mail de captação,
aquele e-mail caiu na tua lista e de repente já tem um gatilho para ele poder receber um outro e-mail, que depois ele recebe um outro e-mail baseado numa estratégia de venda até ele fechar com o pessoal do time comercial. Então a gente criou essa máquina pra galera da 2W, que é essa subsidiária. E tipo, era um contrato que era um contrato de continuidade. A gente ia trabalhar e gerir. Só que a gente acabou fazendo uma coisa meio eficiente, de modo a criar a máquina, e tipo, a galera chegar e falar, então, você já fez o negócio, a gente meio que não precisa mais de vocês. Vocês foram penalizados pela eficiência do trabalho. É, mais ou menos isso. E aí, em seguida, tipo, isso me deu um susto, né? Porque era uma receita boa, e tava com o Nando. Só que o Nando tava contraindo sociedade. É muito engraçado usar a expressão contraindo pra ele, mas enfim. Ele tava ele tava pegando uma fatia da sociedade com o clube do Minhoca, do Patrick Maia, lá em São Paulo. Nesse clube de stand-up. E o clube do Minhoca, ele tem toda uma estrutura de editora, de estúdio para produção audiovisual e etc. Então tinha uma equipe lá. Ele falou, Rafa, eu tô pegando a sociedade agora e já tem a galera lá e a gente vai conversar aqui sobre descontinuar o trabalho com vocês também. E aí aconteceu esse lance também com essa subsidiária. Eu falei, caraca, a gente perdeu. Os dois de uma vez. Não, eu já tava indo muito pra São Paulo e falei, daqui a pouco eu tô alugando um AP aqui. Já tava quase se mudando. Eu já tava quase me mudando pra SP, porque eu tava indo pra São Paulo direto pra acompanhar os shows do Nando e fazer os trabalhos nessa subsidiária. Ele fazendo esses clientes de São Eu Paulo. virei um braço da Outside em São Paulo. Eu tava, inclusive, procurando novos clientes pra poder residir em São Paulo pra gerir todos eles. Só que aí teve essa quebra, antes desse projeto rodar. E aí eu me assustei um pouco. Me assustei real. Tipo, crise depressiva. E aí, do nada, eu fiz um outro movimento de ir atrás de trabalho novos. E aí veio a Aquamar. Mesma estratégia. Mandar currículo no InfoJobs, na Cato. Aí, de repente, o pessoal do RH da Aquamar me ligou. E fez esforço pra ligar. E, tipo, eu não tinha atendido algumas ligações, mandou mensagem no WhatsApp, aí depois ligou. E, tipo, coisa de uma semana entre o fechamento de um contrato e outro, eu entrando em desespero com o Lucas. Lucas, eu não sei o que a gente vai fazer, caraca. Porque eu sou muito emocional pra essas coisas. E quando eu sou pego no pulo, no susto, realmente fico desesperado. Muito. Principalmente relacionado a dinheiro. Porque a gente cuida das nossas famílias e tal, então isso realmente fica bem desesperador muitas vezes. Só que eu fico muito mais. Ele é muito mais pé no chão, ou pelo menos ele guarda mais. Pelo menos ele não aparenta, né? Não aparenta, mas tá calmo pra cacete. Então... O corpo fala, né? O corpo fala. Ele não fala, mas dá velhos sinais. Só que aí, tipo, uma semana depois, o pessoal da Aquamar me ligou. E aí, a gente foi fazer a entrevista. Fiz a entrevista com a menina do RH primeiro, de manhã. E ela falou, cara, você pode voltar aqui à tarde? Queria muito que você conversasse com o Abraão. O Abraão é o dono da marca. Sério? Sério, eu quero que você venda a ideia pro Abraão. Tipo, era um currículo pra seletista. Uhum. Não, vem aqui à tarde. Pode dar uma rodada por aí? Eu falei, não, tudo bem. Fui pro Barra Shopping, almocei e esperei. Fiz algumas coisas ainda pro Nando, porque o Nando, no fim das contas, não tinha encerrado. Tipo, ele só tinha feito um trabalho diferente pra poder... Minto, ia encerrar, porque tava no período de contrato fechar. Tá. Aí... Fiquei lá, fazendo algumas coisas ainda pra ele, e depois eu fui pro escritório da Aquamar, ali perto do Museu do Pontal. Conversei com o Abraão, sentei lá, tipo, fiquei ainda meio reticente, né? Porque eu não conhecia o Abraão, não sabia como é que era o rolê. O Abraão começou a conversar, aí eu comecei a conversar de volta, e a gente ficou umas 5 horas trocando ideia. Bom. Não, tipo, não era entrevista mais, era uma troca de ideia. Eu saí de lá com o pai. Porque ele começou a falar várias paradas, tipo, eu tô confiando em você, porque eu tô lendo o que você tá falando. Eu não tô só ouvindo, eu tô te lendo. E você veio de um lugar que eu valorizo muito. Porque você veio do nada, fez o que fez, construiu o que construiu, e eu sei que o que você tá me vendendo não é só gogó. Então vamos começar um negócio aqui. E eu tinha falado, ele queria fazer uma coisa simples. Eu falei, olha, pra fazer o que você quer fazer, primeiro a gente tem que consertar isso e isso. É uma coisa que a gente faz muito, a gente faz dever de casa antes de conversar com o prospecto. Ele queria simplesmente fazer uma campanha de tráfego que ele nunca tinha feito, o Abraão, a Aquamar, no porte que tem, fazia as vendas no orgânico na loja virtual e as vendas na loja física. Mas não fazia campanha de tráfego, porque o Abraão, antes de tudo, queria dominar o assunto. Entender onde ele estava se Pra metendo. poder né? colocar alguma coisa pra fazer ali. Ele é desse tipo.
E aí, na conversa, a gente conquistou confiança um no outro. Eu falei, então, Abrão, pra gente poder fazer isso, a gente precisa fazer isso, isso e aquilo outro. A gente precisa resolver o branding da Aquamar no digital, porque tá deficiente. Se a gente fizer a campanha, a gente vai gastar um ticket muito alto nos cliques e na campanha em geral. E pode não ter retorno de venda. Vamos trabalhar isso e isso. Ele, beleza. Você vai começar e vai começar com o PJ que você quer? Sim. Vou te pagar tanto. Tipo, ele somou o que eu ia perder do Nando, mais o salário da Chili Beans, da subsidiária. Tipo, com um percentual um pouco menor, mas ele matou ali. Tipo, você vai ficar aqui, você vai fazer isso. Show de bola. E eu ficava indo pra Aquamar. Tipo, virou o ano. Tipo, trabalhando pra Aquamar. Quando o Abraão chegou e falou, beleza, concluiu tudo o que precisava, basicamente a mesma coisa da subsidiária. Fizemos o projeto, deixamos na mão. E o Abraão, que tinha uma equipe de marketing interno ali, com uma social media, alguém que gerenciava a loja virtual, ele, Rafa, posso pegar isso daqui e colocar na mão deles, diferentemente da outra marca? Posso. Pode, tá feito, pode colocar pra funcionar. E botou na mão deles e a gente encerrou a conversa. Tipo, e eu levei uma bolada boa entre o início do contrato e o final do contrato em março. Quando encerrou o contrato em março, a gente fez o network com uma outra agência que apareceu e viabilizou pra gente trabalhar com a Utilicasa, que é uma franquia de lojas para unidades pro lar aqui no Rio de Janeiro, a Espaço Facial, que é uma franquia de estética não cirúrgica, cuja Débora Seco e o Márcio Garcia são sócios embaixadores. A American Pet. Conheço. Uma pá de marcas aí, que a gente começou a trabalhar em parcerias com essa outra agência. Porque a agência era uma agência mais tradicional e precisava de uma veia digital. E aí a gente começou a trabalhar com marcas tão fortes quanto as primeiras de 2022 e 2023. A gente ficou tocando isso tudo até agora. Até agora. Qual foi a última que a gente pegou? Que a gente encerrou agora? De tatuagem E o estúdio de tatuagem em São Paulo, que foi um outro retorno. Tipo, e nesse inteirinho, entre o Nando falar, olha, vamos encerrar aqui, o Nando não encerrou. Ele repaginou o contrato que ele falou, eu preciso de você aqui, mas você vai fazer uma tarefa muito específica. E manteve o honorário. E aí, tipo, manteve o honorário menor, mas manteve o honorário do contrato, alguma coisa ali. E a amizade rolando. Aí, tipo, por conta de ter trabalhado com ele, a gente fez amizade com a produtora, com a Tarija. Aí a Tarija falou, Rafa, preciso que você faça um job pro Renato Albani. Aí depois ela aparece e fala, preciso que você faça um job pro Fabiano Cambota. Preciso que você faça um job pro Afonso. Preciso que você... Foi puxando todo mundo. Vai né? aparecendo essas coisas. E aí eu comecei a me interessar por São Paulo de novo. E aí, tipo, surgiu a oportunidade com o estúdio de tatuagem do Tuzinho em São Paulo, que é um tatuador muito fuderoso. Prêmio pra caraca, nacional e internacional, com 2 estúdios de tatuagem em Moema e em Taboão da Serra, poderosíssimos, e ele dá mentoria para novos tatuadores. Então ele chamou a gente para poder fazer o trabalho de lançamento também, até ele, tipo, dar uma segurada agora nesse recesso de fim de ano, e fez o nosso ano. Toda essa galera. Então, tipo, uma coisa vai chamando a outra. A gente teve a generosidade. Tudo começou na generosidade do primo do Lucas, o Caleb, de chegar e, tipo, ver na gente valor. Generosidade, mas também viu valor, Sim, é claro. sim. Não Uma vamos troca, diminuir, foi uma troca. Mas eu vejo muito a premissa da generosidade porque a gente estava começando. Quem a gente era Uhum. para poder ser convidado a trabalhar pro Bob's Sim. e para tocar todos os negócios de um cliente tão sério, que era o Júlio, pro Caleb na época. Uhum. Foi um gesto de generosidade, vendo o valor na nossa capacidade, vendo o valor na capacidade do Lucas, porque já trabalharam antes juntos também. E aí veio aquele efeito dominó benéfico. Que ao invés de cair, sobe. Só foi subindo, né? Exato. Então, tipo, começou com Bob's, Bela Empada, Odonto Company, de repente vem Indústrias Risso, lojas no Rio Grande do Com Sul. pizzas. De repente a gente pega, tipo, recente, clientes de mídia forte. Cara, eu nunca na minha vida, se você me perguntasse em 2020, começando a trabalhar com marketing digital, se você falasse, você se imagina trabalhando com o Nando Viana e o Comedy Central? Eu falei, não, isso tá longe pra caraca de acontecer. Ainda mais num curto espaço de tempo, né? Cara, a gente tem 4 anos. A gente tem 4 anos. Eu tive a oportunidade de acompanhar todas as gravações da última temporada da Culpa é do Cabral, com toda a galera, participando de camarim, levando maneiro. fã. Então, tipo assim, sabe, de ter áudios e mensagens do Nando zoeiras, tipo, num cunho pessoal. E tem aquela vibe de você sentir que você não tá trabalhando, você tá curtindo o trabalho.
Tô ligado. Que não é aquela obrigação que te dá dor de cabeça. Você meio que assim, não vou dizer sobrepôs, mas você não se limitou à relação profissional. Exato. Você O passou sati- desse. E é uma coisa que limite. meio que a gente constrói com todos os nossos clientes, tá? Sim. Acaba não virando uma parada, tipo, tô trabalhando pra esse cliente chato, que não sei o quê. A gente faz amizade com o Júlio, a gente sacaneia o Júlio sacaneia de volta. Entendeu? Na Aquamara, a mesma coisa com o Abrão, mesmo o Abrão sendo sisudo, zoava muito o Abrão zoava de volta. E a gente faz amizade. Com o Nando, a mesma coisa. É quase que pós-venda, né? É tipo isso, é uma relação que você estabelece enquanto trabalha e que mantém a porta aberta no final das contas. A Alessandra, da mesma forma, não foi na zoeira, mas foi naquela coisa de desenvolver um carinho muito gostoso. Colega, né? Virou É, uma colega de A profissão. Kaline, que foi a pessoa que, tipo, se interessou pela gente no começo, chama a gente de meninos, mas há 2 anos mais velha que a E por gente. ser natural, a pessoa acaba indicando novos trabalhos. Exatamente. Exatamente. Além do profissionalismo, é natural. Você não tá ali para cativar a pessoa do teu pós-venda. É natural, pô, vou indicar. E isso é muito importante, tá? Porque Não é? às vezes quando não é natural, quando é mecânico, pós-venda, ele não dá certo. Não dá certo, exatamente isso. Ele não dá É uma certo. forçação de barra terrível. A pessoa sente que você tá fazendo Sim. uma coisa moduladinha, uma formulazinha. É hipocrisia. E ela não se atrai. Acaba soando indiretamente soa como dessa hipocrisia. Quando é natural, é por isso que é muito importante quando a gente trabalha com comercial e marketing e comunicação no geral. Comunicação no geral, que exista carisma. Isso é fundamental. Tem que ter um carisma natural que funciona. Tipo, e carisma não é só a expansividade, porque eu tenho um carisma, o Lucas tem outro e funciona. O Josué também tem um outro e funciona. São carismas diferenciados, mas que são naturais e que se conectam com clientes específicos. Por exemplo, no Hub da Outside, a gente tem um segmento onde a gente cuida de cartas de clientes específicas. Eu cuido de alguns, o Lucas cuida de outros, o Josué cuida de outros. E funciona por conta da natureza de cada um que está cuidando dessas cartas. Por exemplo, se eu cuidasse da Pizzas e cuidasse do Júlio em geral, provavelmente a minha relação com o Júlio não seria tão interessante quanto é a relação do Lucas com ele. Porque o Lucas, ele tem uma postura que casa mais com a postura do Júlio. Agora, se o Lucas fosse trabalhar com o Nando, provavelmente não desenrolaria a mesma relação que eu desenrolei. Teria uma competência tão boa quanto, talvez até melhor em muitos sentidos. Mas, tipo, provavelmente não se prolongaria tanto. Quando ele começasse a escutar o Nando falando as coisas que eu escutava, provavelmente ele ia desistir de trabalhar. Não, e o mais bacana é que a gente faz isso quando inicia o contrato. Uhum. A gente Esse fala, ó, contrato é teu. essa pessoa aqui, ó, você trata com essa pessoa. Mesmo que eu faça todo o trabalho, a reunião é contigo. Você já Aí consegue ter Já traça o perfil. Aí tem A gente já sabe. também. Meu Tem essa perfil é percepção. muito mais direto. Até falei, falar eu não falo muito, mas eu falo, é isso. Aí eu vou chegar lá e vou falar, teu número é esse, por exemplo. A gente fez isso, a venda foi essa, a gente subiu desse. Ele é pra um cara de dados. Ano passado você vendeu Eu tanto. engambelo mais. Aí eu chegar, vendemos isso e vendemos isso agora. Melhoramos isso e pronto. Aí tá, beleza. Mas se eu vou chegar isso às vezes pro Nando, não vale a pena. O cara quer conversar ali, quer trocar uma ideia. E só os dados não são Não suficientes. são o suficiente. Ele realmente quer entender aquilo. Então, é por isso que ele, por exemplo, lida mais com essa parte informacional de Tráfego, gestão de tráfego de e tudo venda. mais, números e venda. E eu lido mais com a parada de marca, tipo, porque é como se fosse ciências humanas e matemática. Sim. Entendeu? É exatas e. Exato. Então, Exatos tipo assim, humanos. porque eu vou percebendo coisas no Nando que de repente o Lucas não teria notado. Ou na Aquamar também, de certa forma. Tipo, ele vai ver números, eu vou ver gente. É igual no Rei, por exemplo. No Rei a gente tinha reunião às vezes uma vez por semana. Aí o pessoal falou, vamos ter 2. Aí o Rafael, vamos ter 3. Aí eu não, é uma só. Porque se a Eu gente quero tiver- estar aqui, eu quero almoçar de se a graça, gente- vamos Se a gente tiver conversar. 3 reuniões aqui, a gente tem menos 2 em outro lugar. Aí na minha cabeça já funciona assim. Aí na dele não, ele vamos fazer uma. Aí às vezes acabava a reunião, tipo 3 da tarde e acabava 18 horas. Aí eu vou lá, Rafael, não vou ficar por aqui. Quando eu vou ver, Rafael tá gravando stories já 2 horas da manhã no Rio do Bacará bebendo chopp. E a reunião foi Eu sou muito assim, eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de gente. Isso me energiza muito. Então, por exemplo, o período de pandemia pra mim foi horrível, porque eu gosto de estar com gente, eu gosto de trocar ideia, de falar coisa avulsa e falar coisa séria. Eu posso desenrolar um assunto que é do meu interesse por horas, mas também falar de diversas outras coisas e a gente vai engajar porque eu gosto de estar na mesa com gente. Se tiver uma canequinha de chopp geladão, Já ajuda, né? E tem cliente nosso também que ele é muito mais direto. Então a gente já pensa assim, não, esse cliente que é muito mais direto, deixa que eu vou. Deixa Deixa o contigo. Rafael ir, às vezes vai falar meia hora e o que a gente precisava mesmo Falar falar. mesmo. e nem não vai ser do pra ele. interesse do cliente, inclusive. Entendeu? Aí tem cliente que às vezes tem muito. É o que a gente fala de perfil comportamental, né? E a gente entender o nosso. Sim. Quando a gente entende o nosso, entende do cliente, a gente consegue se realocar ali. Direcionar perfeitamente. E reconhecer, não, nesse lugar aqui eu não sou o melhor para estar. Então reconhecer isso é importante. Sim.
numa sociedade, inclusive. Mas é isso que gera o equilíbrio Exatamente. da agência. E eu vou te falar, é um equilíbrio muito bom entre eu e ele nesse sentido. É uma coisa que já teve os nossos atritos ou desconfortos e tal, mas é uma coisa muito perceptível que a gente admite e dá graças a Deus, porque tem muito sócio que se lasca muito por causa disso. Por conta disso. Né? Por não saber perceber como essas diferenças se balizam. Preciosismo também. E acaba não percebendo o valor. Tipo, você é muito diferente de mim, não vai funcionar, que não sei o quê. E a gente vem de uma estrutura também, batista e tal, e a gente tinha um grupo de música com diversos jovens batistas daqui de Duque de Caxias, na época que a gente era mais novo. E uma coisa que a gente levava em consideração para essa equipe funcionar, e era a própria mensagem que justificava a existência desse time, era: o que você tem de diferente soma comigo, e o que eu tenho de diferente soma com você. A gente tem que aprender a reconhecer que diferenças, elas enriquecem, sim. Que elas não precisam ser, muitas vezes, justificativa para atrito. Às vezes pode ser inevitável num começo, mas quando você tem a humildade para poder perceber que aquilo te enriquece em coisas que você não carrega contigo naturalmente, maravilhoso. Porque, realmente, cara, eu não sou autossuficiente. Tem coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu não sou capaz de fazer naturalmente, mesmo que eu seja super disciplinado para poder aprender, que eu não sou. Ainda que eu falasse... Entendeu? Eu não sou. Então, tipo assim, ainda que eu me dispusesse a ter a disciplina necessária para aprender certas coisas, provavelmente eu não desenvolveria tanto, porque tem coisa que é dom natural, que você otimiza. E é importante você reconhecer isso, porque, tipo, pô, vamos supor, você é uma pessoa que tem uma energia social mais baixa, como é o Lucas. O Lucas, ele vai se esforçar para poder ter uma energia social maior, para poder lidar com horas e horas conversando com o cliente, para poder fazer amizade, fazer a sala com ele, para quê? Se ele tem uma outra pessoa que faz isso naturalmente sem se cansar. E essa diferença é que torna mais leve. Nesse caso, para ver o equilíbrio. Exato. Que impede de você. E ele traz qualificações técnicas que eu não tenho. Uhum. Que eu não desenvolvo com tanta expertise como ele. Então ele tem uma percepção técnica sobre coisas que às vezes pra mim vão passar batido. Eu vejo muito mais o viés humano de algumas coisas de viés mais teórico, filosófico até, por conta de lidar com gestão de marca e na área de comunicação. Então eu tenho muito mais essa visão do tipo, como é que a marca vai se posicionar dessa forma? O cliente, ele precisa disso, disso e disso. E o cliente naturalmente carrega essas coisas. Tipo, o cliente, ele é mais comunicativo. Enfim, é uma questão de você ter um viés psicanalítico para poder observar que determinados clientes têm características específicas que precisam ser extraídas para enriquecer a marca que ele quer colocar na rua. Então, eu tenho mais essa visão de perceber essas coisas de viés mais psicológico, filosófico, teórico e tal, para benefício da marca do cliente. Esse aqui é o cara do resultado. Isso, tipo, na prática, tipo, como eu pego isso daqui que tá sendo desenvolvido e coloco isso para funcionar. E a gente acaba somando. Então a gente tem uma marca diferenciada que dá certo e que dá resultado. Que não fica só no campo do ficar glamourizado e bonitinho, numa comunicação bem feita, mas que também traz resultado em dinheiro. Pro cara, porque é fundamental. O cara não quer só a marca bonitinha pra colocar no mundo. Tem alguns que são meio cri-cri e só querem isso mesmo e às vezes não se incomodam tanto. Mas A ideia principal o cara quer do dinheiro, negócio pô. é o lucro. Exato. Então a gente tem um time perfeito relacionado a isso. Que é visibilizar essas questões, saber argumentar para convencer o cliente de que, ó, beleza, você precisa disso daqui também para poder se diferenciar no mercado. Senão você vai ser só mais uma, tipo, quando a gente estava começando, senão você vai ser só mais uma hamburgueria que tá por aqui, competindo com várias outras. Qual é o diferencial competitivo que você tem? Mostrando através de dados que eles Que isso se justifica. Entendi. É porque tem É cliente isso. que às vezes vem na gente e fala: eu quero fazer um tráfego pago para aumentar minhas vendas. Tá bom, aí a gente vai ver o perfil, às vezes não tem foto boa, não tem vídeo bom, o perfil do Instagram todo cagado. Aí a gente fala: ó, beleza, vamos arrumar a casa? Precisa arrumar a tua casa. Aí geralmente a faxina quem faz sou eu. Aí a gente começa falando assim, ó, primeiro, qual é o teu posicionamento? Pra quem você quer vender? Às vezes a pessoa que só quer ficar compartilhando meme. Tem um monte de coisa ruim que acontece no meio digital e físico também. Às vezes a gente até tava debatendo mais cedo sobre posicionamento de marca. Por exemplo, se você tem uma hamburgueria, você vende também pizza, ou você vende também hambúrguer artesanal e vende também podrão. Tem até uma hamburgueria que eu assisti um podcast recentemente, acho que foi a TT Burger. Eles têm 3 marcas diferentes, para 3 tipos de produto diferentes, que são para 3 públicos diferentes, e tudo vendendo hambúrguer. Então a gente pensa muito nisso. Qual o posicionamento da tua marca? Para quem você quer vender? Como que a gente vai fazer isso? Beleza.
Agora, as fotos que você tem hoje são para esse público? Até o tipo de foto, vamos fazer esse tipo de foto. O tipo de vídeo é para esse público? Vale a pena ficar colocando feliz dia da avó no teu perfil? Feliz dia do nutricionista? Quer dar feliz dia para todos os profissionais? Vale a pena? Todo feriado você precisa comentar? E aquele argumento, né? Tem 1000 seguidores, sei lá, eu... Algum isso. Tá, mas quantos desses realmente são efetivos? Exatamente. Então não é o número, é convertido. Não é o número, é a efetividade de quantos você tem ali. Exatamente. E aí, E é Então, importante que a essa- sua comunicação seja capaz de nichar esse público para ele poder se conectar com a tua É marca e isso. consumir de ti. É o princípio dos 1000 fãs verdadeiros. É de você engajar aquela pessoa que realmente se identifica com o teu projeto e consome ele com prazer, porque se identifica com ele. Quando ele consome, meio que de alguma forma ele se realiza e se sente parte daquilo de alguma maneira. Então, construir essa base sólida de 1000 fãs verdadeiros, que é o que a gente vê na faculdade de marketing. Inclusive, eu deveria lembrar o nome de quem disse isso, mas esqueci agora. Pula, não... Coloca aí embaixo. Mas o valor do ensino está marcado na minha cabeça. É e é o que eu levei pra vida toda. A referência. Constrói uma base engajada de público que consome você porque acredita no que você faz e se conecta com quem você é, com o que a tua marca representa. Isso é fundamental para que a marca Autenticidade, subsista. É. É fundamental para que a E marca um fã subsista. arrasta. Uhum. Não necessariamente um cliente, mas um fã. Por exemplo, um cliente pode comprar e depois ele não indicar mais para ninguém ou não comprar mais. Mas um fã, por exemplo, hoje a gente veio para cá. Eu falei, vamos se encontrar no Burger King, a gente come lá e depois a gente vai para lá. Então assim, eu já influenciei eles dois a irem no Burger King comigo. Aí o Josué é muito mais apaixonado pelo Mac. Se ele marcasse, ele ia falar, vamos nos encontrar no McDonald's. O Rafael tá de regime, então ele fala, vamos se encontrar na academia. No Mundo Verde. Kelly, exatamente. Aí, ó. Fez o Google, né, safado? É um coroa meio calvo igual eu. Então, assim, um fã ele arrasta. Se eu falar, vamos nos encontrar em tal lugar, eu sou fã dessa marca, eu vou trazer essas pessoas pra lá. Conquistar um cliente é fácil, mantê-lo é outro departamento, né? Exatamente. É fácil. Vai dar ponto de corte? Tem que acabar. Sério? Quanto tempo já? Uma hora e meia. Ih, tanta coisa pra falar. Cara, mas já fica o conteúdo para um próximo uma volta. Chama a gente de novo. Não, a e gente vou lhe vem falar, firme. eu comentei com eles antes que eu tenho Instagrams também de doceria, e vou te falar, aprendi muito aqui. Bom, chama a gente pra muito. consultoria. Olha, vou te Eu falar. pensei nisso também, depois... Cara. É. Agora. Vai gravar mais outro episódio? Vai gravar mais um. Uhum. Então, assim, agradecer vocês pela presença. Foi um prazer imenso aprender com vocês aqui hoje. Pô, pra ver, a conversa foi tão boa que a gente nem viu a hora passar. Exatamente. Então, assim, Acontece muito. muito obrigado. Agora Tranquilo. já foi, cara. Agora já aconteceu. Tranquilo. Muito obrigado, principalmente por dedicarem o tempo de vocês pra gente. Assim, a gente que empreende, a gente sabe o quanto que o tempo é precioso. E vocês disponibilizaram esse tempo pra gente é muito importante. Muito obrigado. Queria pedir para vocês fazerem um agradecimento pra galera que tá assistindo em casa. Mandar uma mensagem. Seja um convite para redes sociais, para um próximo episódio. Isso Fique aí. à vontade. Turma que tá assistindo a gente aqui no Resenha, a gente quer agradecer por você ser um espectador desse podcast, de estar consumindo esses conteúdos, eles realmente se propõem a ser muito ricos para vocês. Quero agradecer por você estar com a gente aqui nesse momento, tendo a oportunidade de nos conhecer, a gente fica realmente muito feliz. Acompanha a gente nas redes sociais, segue a gente lá na Cria Outside, tá escrito assim mesmo, Cria Outside. Segue a gente lá no Instagram, manda uma DM, tipo, meu Deus, eu preciso de ajuda com o meu projeto, não sei o que fazer. Manda mensagem pra gente que a gente desenrola na moralzinha pra vocês direitinho. Nem que seja uma consultoria gratuita só pra poder te dar o norte e depois a gente te vender alguma coisa. É isso, galera. Faz isso aí que o Rafael falou. É O homem dos resultados. Não desista do seu negócio. Galera, foi um prazer imenso recebê-los. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. O feedback de vocês é importante pra gente. Críticas são bem-vindas, desde que construtivas. Se forem ofensivas, vão ser ignoradas. E mesmo se for criticar, se inscreve aí, curte, nem que seja só pra dar hate. Não tem problema Engajamento é importante, falei do Nando. não. Aí, viu?
Valeu, galera. Foi mais um episódio do Resenha. Muito obrigado a todos. Valeu, Rafael. Valeu, Valeu, meu Lucas. querido. Valeu, Prazer gente. imenso. Abraço. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Até Até uma próxima. Valeu.